Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. E eu já peço para você deixar o seu like, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque Deus vai falar contigo no dia de hoje. E a palavra do dia é sobre obediência. Fica ali em João, no capítulo 4, do 31 ao 34, e diz assim: Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Bom, Jesus estava aqui, né? Ele havia acabado de se encontrar com a mulher samaritana lá no poço, né? Quem não conhece essa passagem, ficaria um pouquinho antes, no livro de João, no capítulo 4, se você quiser ler, inclusive. E eles estavam numa viagem muito longa, então eles não tinham comido ainda, sabe? E Jesus estava ali e tal, havia acabado de falar com aquela mulher, e os discípulos ali querendo trazer algo para ele comer, né? E como bons discípulos que eles sempre são, né? Ali no versículo 33 ele diz assim: será que alguém lhe trouxe comida? Tipo, os discípulos, eles não tinham essa revelação completa ainda, né? De quem Jesus era, daquilo que ele veio fazer aqui. Várias vezes a gente vê perguntas assim como essas, né? Na palavra de Deus ali nos evangelhos. Chega até a ser um pouco engraçado, né? Se a gente for dar uma pensada assim. E Jesus responde que a comida dele é fazer a vontade daquele que enviou ele. E justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre obediência, né? Jesus ele estava dizendo que obedecer ao Pai era mais importante do que a própria comida, do que aquilo que sustenta o nosso corpo. Ou seja, é mais importante do que qualquer coisa obedecer ao Senhor. E isso para ele era como a comida, sabe? Era um alimento. É assim que nós devemos enxergar a obediência ao Senhor. E eu não digo só a obediência na palavra do Senhor, né? Em relação aos nossos pecados, em relação às nossas falhas, enfim, aquilo que a palavra manda mesmo, sabe? A gente fazer. Às vezes, a obediência também está relacionada a fazer ações, a agir determinada coisa que o Senhor colocou no seu coração, uma direção específica. Isso também é obedecer. Por exemplo, Jesus, ele sabia que deveria, enfim, morrer na cruz por nós. Essa era a vontade do Pai. Mesmo ele não querendo, mesmo ele, talvez por ele ali naquela condição humana dele, ele escolheria não fazer. Mas mesmo assim, ele escolheu fazer. Mesmo assim, ele escolheu fazer a vontade do Pai, morrer na cruz, sofrer, enfim, né? E assim deve ser com a gente também. Quantas vezes, né? Às vezes a gente tá andando na rua e Deus manda a gente falar alguma coisa para alguém. Isso já aconteceu contigo? Ou então você dar alguma coisa para alguém, mesmo você não tendo, sabe? E você se pensa, meu Deus, mas isso é loucura, né? Deus, ele é aquele que te sustenta. Se ele manda você fazer alguma coisa, pode ter certeza que ele dá o respaldo para você, né? Assim como Noé, quando ele foi construir a arca, né? Imagina, Deus deu uma direção específica para ele. Imagina se ele não tivesse feito o que o Senhor havia mandado para ele. O que seria de nós, né? Nós não existiríamos. A existência humana seria totalmente removida da terra. Mas por causa da obediência dele, nós estamos aqui
depois do dilúvio. E quantas bênçãos, né, a obediência gera para nós, né? É igual uma criança, quando ela obedece os seus pais, ela mesma é beneficiada. Você entende? Não é só o Senhor que recebe, né, a nossa obediência, mas nós mesmos colhemos o fruto da nossa obediência. Amém? Se Deus falou contigo, né, eu peço que você comente aqui embaixo, amém, né? Já comenta aqui embaixo o que Deus falou contigo também. E vamos orar uns pelos outros. Deixe seu pedido de oração. Espero que Deus tenha falado muito com você no dia de hoje, que você tome a sua decisão, faça aquilo que o Senhor ordenou você a fazer.